aqui, percebam que nós temos uma estrutura bonitinha da DRE, né? Deixa eu voltar lá para nossa apresentação. Olha só, aqui nós tínhamos só os fatos, né? Organizando isso bonitinho, nós apresentamos esse resultado, porque não, a contabilidade ela não vai simplesmente falar assim, é um lucro de 15 mil. Não, nós vamos contar uma história de como a empresa chegou a estes 15 mil. Como nós contamos esta história? Sempre vamos iniciar pela receita operacional bruta. O que é receita operacional bruta? É o total de vendas da empresa, ou o total de prestação de serviços, né? No caso de uma empresa que presta serviços. É o total que ela vendeu. Lembra que ela vendeu 10 mil à vista e 20 mil a prazo? Então, o total das vendas, 30 mil. A partir desse faturamento, nós vamos apresentar as despesas até chegar no resultado. Para eu vender, né? Logo depois das nossas vendas, nós temos aqui as deduções. Gente, essa palavrinha deduções não é à toa, tá? As deduções, elas são, na verdade, despesas que só existem se houver receita, né? Elas podem até não existir, mas digamos assim, se você não vender, não tem como existir essas despesas. Porque olha só, impostos sobre vendas. Aí eu te pergunto, você vai pagar imposto sobre venda, não é imposto sobre o lucro, né? Isso vocês vão conhecer lá na contabilidade tributária. São impostos que vão destacados na nota fiscal. São impostos que a empresa paga somente quando ela vende. Você vai pagar imposto sobre venda se não vender? Não. Então, por isso é uma dedução. É um imposto que só é uma despesa que só existe se houver receita. Devolução de vendas. Tem como você receber devolução sem ter vendido antes? Não tem. Então, também é uma dedução. E abatimento sobre vendas. Abatimentos são aqueles descontos. Se você pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Isso é um abatimento. É um desconto feito no ato da venda. Então, gravem isso. Existem apenas esses 3 tipos de deduções, tá? Imposto sobre vendas ou prestação de serviços, né? Lembrando que aqui na receita bruta nós poderíamos ter também os serviços, né? Os impostos sobre venda e serviços, devoluções e abatimentos. Então, são esses 3 tipos de dedução: impostos sobre vendas ou serviço, devolução e abatimentos. Nesse caso, nós não tivemos, né? O nosso exemplo foi muito curtinho. Aí, depois que a gente teve a receita, o faturamento, menos as despesas, que só existem se houver venda, qual que é a principal despesa? O custo da mercadoria vendida. Porque se eu não comprar mercadoria, não tem como eu vender. Então, por isso que ele vem logo depois aqui, ó. Custo da mercadoria vendida. Então, aqui nós temos a receita líquida, que é a receita menos as deduções. Aí nós temos a nossa principal despesa, que é o custo da mercadoria vendida. Lembra que era de 13 mil, né? As mercadorias que saíram do estoque. Aí nós chegamos ao lucro bruto. O que é o lucro bruto? É o lucro da atividade principal da empresa. Vamos pensar aqui numa loja de roupas. Então, para eu comprar e vender roupas, né? Este é o meu resultado. Apenas de comprar e vender roupas, apenas de realizar a atividade principal da empresa. Por isso que ele é um resultado tão importante, ele é o resultado da atividade principal da empresa. Só que a gente sabe que mesmo uma loja de roupas, ela vai ter outros gastos, né? Ela vai ter que pagar vendedor, ela vai ter que pagar comissão, ela vai ter que alugar uma sala, ela vai ter que pagar água, energia. Aí vem as despesas operacionais, que são as despesas para manter essa empresa em funcionamento. Não é só a atividade principal,
é manter a empresa em funcionamento. Então, nesse caso, nós tínhamos lá o aluguel, né, que ficaria aqui em despesas gerais e administrativas. Aí nós chegamos ao resultado antes do resultado financeiro, que aqui entra duas questões que são muito importantes, por isso que elas ficam separadas. Despesas financeiras, exemplo clássico, juros pagos. Receitas financeiras, juros recebidos, né? Então, se eu contrato um empréstimo e tenho juros, né, pago em juros sobre esse empréstimo, é uma despesa financeira. Se eu tenho uma aplicação, né, apliquei lá na poupança, por exemplo, e teve juros, né? Isso é uma receita financeira. Aí sim nós chegamos ao resultado antes dos tributos sobre o lucro. Então lembra aqui era impostos sobre vendas. Aqui são impostos sobre o lucro. Isso aqui vai depender do regime tributário da empresa. Aí vai calcular o imposto de renda, a contribuição social e chegamos ao lucro líquido ao resultado líquido da empresa, o lucro líquido ou o prejuízo. Então, perceberam que nós contamos toda uma história? Partimos da receita do faturamento da atividade principal da empresa, menos as deduções, que são aquelas despesas que só existem se houver receita. Chegamos ao custo da mercadoria vendida, porque sem mercadoria eu não vendo, então chegamos aí ao lucro bruto, que é o resultado da minha atividade principal. Depois temos as despesas operacionais, que é o que a empresa gasta para manter a sua empresa em funcionamento, receitas e despesas financeiras e resultado final. Então, né, eu não sei se vocês perceberam, mas existe uma lógica aí para a estrutura da DRE, conseguir contar essa historinha. Eu gosto dessa interpretação. A DRE, na verdade, conta uma historinha da empresa.